noite aos seguidores do nosso Falando Grego. Nós iniciamos hoje mais um episódio e temos a honra de receber mais um grande nome da medicina e da docência da Universidade Federal Triângulo Mineiro, Dr. Paulo Ricardo Monte, referência nacional em urologia. Especialista reconhecido, Dr. Paulo é autor de uma técnica inédita para o tratamento do câncer de bexiga, com publicações em revistas e livros internacionais, além de ser um dos principais médicos envolvidos no programa de transplante renal do Hospital de Clínicas da Universidade Federal Triângulo Mineiro. Sua trajetória, Dr. Paulo, reúne a excelência acadêmica, inovação científica, atuação direta em procedimentos de alta complexidade e transformam vidas. Será uma entrevista em que iremos explorar sua carreira, os avanços da urologia, o uso de hormônios, assuntos tão discutidos, impotência sexual, os desafios no tratamento oncológico, o impacto dos transplantes renais e os bastidores da formação médica e uma universidade pública de referência. Um episódio imperdível, com conteúdo profundo, esclarecedor, inspirador, exatamente como Falando Grego se propõe a ser. O Dr. Paulo Monte é formado pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, formado em 1976. Nós formamos em 75, ser uma turma depois da minha. 76. E naquela época não era a Universidade Federal, Faculdade Federal de Medicina do Triângulo Mineiro. Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro. Você podia falar um pouquinho do seu currículo, Dr. Paulo, onde você fez a sua pós-graduação, o seu treinamento em cirurgia? Bom, terminei o 5º ano para fazer o 6º ano, que é o internato, lá no Hospital do Servidor do Estado em São Paulo. Naquela época, a maioria dos nossos formandos da UFTM saíam para fazer internato no 6º ano, né? Se pudesse sair, se conseguisse sair, saía. Então eu passei lá na universidade, lá no Hospital do Servidor do Estado em São Paulo, e fiquei 1 ano lá no Hospital do Servidor. Foi um estágio muito bom, um espetáculo, gostei demais da conta. E depois que acabou o 6º ano, aí a gente tem que fazer concurso para ver onde vai fazer a residência, né? E aí eu fiz concurso em São Paulo, fiz no Rio, e eu passei no Hospital das Clínicas de São Paulo. Que eu passei no Rio também, mas eu optei pelo HC em São Paulo. E lá no HC eu fiz 2 anos de cirurgia geral e 1 ano e meio de urologia. Naquela época, a urologia era 1 ano só. Eu fiz 1 ano, 1 ano e meio. E depois disso, comecei a trabalhar em São Paulo. Hoje a residência de urologia são quantos anos? 3. 3 anos. 3 anos. São 2 de geral e 3 de uro. São 5 anos. 5 anos. 5 anos. Mudou muito. Doutor Paulo, conta pra gente um pouco sobre sua origem e o que levou você a escolher medicina. Por que você escolheu medicina? Bom, já que seu pai não era médico. Eu nasci em Uberaba, né? Morei na Rua dos Andradas, número 25, perto do mercado. Décadas. O tempo inteiro. E fiz o primário lá no Grupo Escolar Brasil. A minha mãe me levava lá. Não saiu do pedaço, né? Não. Ali pertinho. Depois do 4º ano do Grupo Escolar Brasil, eu fui para o Colégio Triângulo Mineiro, que era do Mário Palmério. Eu também estudei lá. Também. Porque o Mário Palmério era muito amigo do meu pai. Meu pai. Então fui... Mas até amigo do meu querido pai também. Então eu fiz os 4 anos do ginásio, naquela época chamava ginásio, e depois fiz os 3 anos de científico. O primeiro científico, todo mundo fazia a mesma coisa. Depois do primeiro científico, o sujeito tinha que escolher se ele ia para ciências exatas ou biológicas. E eu gostava muito de ciências exatas. E os meus amigos, o Paulo Truvão, o Paulinho Guimarães, o Antônio Ronaldo, a gente era contemporâneo, eles iam para exatas. E eu também estava querendo ir para exatas. Mas o meu pai estava querendo um filho médico.
que ele sempre quis ser médico e ele queria transferir isso para mim. E nós conversando, no fim das contas, eu resolvi partir para biologia. Então eu fiz o segundo e terceiro anos lá no Triângulo, de segundo e terceiro científico, e depois prestei o vestibular de medicina. E aí passei na faculdade. Você passou da primeira vez? Da primeira vez. E eu passei, foi em primeiro ou segundo lugar, não lembro o que foi, mas foi bem lá em cima. E aí comecei a fazer o curso de medicina na nossa faculdade de medicina. Em que momento, doutor Paulo, a urologia passou a ser seu foco principal? Pois é, eu fiz o sexto ano lá no servidor. Depois eu entrei no HC. E fiz os 2 anos de geral no HC. E nesse período eu fiquei conhecendo o pessoal da urologia. E eu admirava muito eles. O professor titular era o Gilberto Menezes de Góes. E tinha um outro professor que era o professor Sami Arap. E eu fui me ligando a esse pessoal tal, e no fim concluí que eu queria fazer urologia por causa disso. Entendeu? E aí prestei o concurso para urologia, passei na urologia e comecei a fazer urologia. E dentre esses grandes mestres que você citou, quais foram aqueles que foram marcantes na sua vida, principalmente na sua formação como urologista? Foi o professor Sami Arap. Esse foi o eixo da minha escolha. E eu convivi muito com ele e eu comecei a ajudá-lo nas cirurgias lá no Hospital Sírio-Libanês. De vez em quando ele operava no Einstein, eu ia para o Einstein também. E eu fiquei muito próximo dele. E isso me fez muito bem, sabe? Essas são as grandes oportunidades que nós agarramos. Exatamente. Evidentes, porque quando te dá essa chance de você acompanhar um grande mestre, um grande professor, um grande profissional, você imagina você frequentar, naquela época já, 1977, 88, 9... Sírio-Libanês, Einstein e outros grandes hospitais de São Paulo, sem dúvida, São Paulo ainda é o grande centro da área médica no Brasil. E depois que eu acabei a residência de urologia, eu continuei trabalhando com o Dr. Sami. Ao todo, eu fiquei 9 anos em São Paulo, ao todo. E a coisa andou muito bem, uma situação, um acordo muito bom, eu e ele, funcionava muito bem. E a coisa foi indo bem, e o Dr. Sami me preparando para depois assumir o lugar dele no HC. E com certeza que a maioria desses grandes mestres, quando pegam uma pessoa interessada, como você sempre foi, uma pessoa extremamente competente na sua área de urologia, que deixa um rastro de bondade, de trabalhos, de publicações, com certeza o professor Sami Arap queria que você ficasse em São Paulo. Exatamente. Como foi que você veio para o UFTM no Uberaba? O que você fez para poder deixar São Paulo, que a maioria dos nossos colegas que faziam o internato fora, e principalmente em São Paulo, não voltavam para o Uberaba de jeito nenhum. Só que eu era diferente. Eu queria voltar para o Uberaba. Estava muito ligado à sua família. E a cidade. Eu sempre gostei muito daqui e eu não gostava de São Paulo. Aquilo lá é muito complicado. Por exemplo, para sair de onde eu morava e ir para o Einstein era 1h30, 2 horas. Imagina, na década de 70, 78, imagina hoje. Pois é. Você sair do... Não, para você pegar uma cirurgia de 7 às 7 horas no Einstein, eu tinha que acordar às 4h30 da manhã para poder ir para lá. E aquele trânsito miserável, aquela coisa, e insegurança, quer dizer, que lá é um lugar que a gente não se sente muito seguro, sabe? Então chegou uma época... Parabéns a Deus que a cidade... É diferente, né? É uma cidade pequena, né? Exato. E chegou uma época em que me deram notícia que tinha aberto um concurso aqui em Uberaba para a Faculdade de Medicina. E eu vim fazer. E eu passei. E depois que eu passei, eu avisei o Dr. Sami, eu vou embora.
Falou, nossa, onde você já viu uma coisa dessa? Você está largando o melhor lugar da urologia do Brasil, que é aqui na USP, que você pode pegar a cadeira depois, logo a hora que eu aposentar, tal. Falei, não, eu quero ir embora. Mas onde já se viu uma coisa dessa? Tal? Conclusão, eu vim embora, fiquei satisfeito. Você está feliz? E nunca arrependi de ter vindo. E só cresceu dentro da cidade, e hoje Dr. Paulo Ricardo Monte representa um nome daqueles que também que vão ser lembrados durante muitos séculos, não é décadas não, muitos séculos. Isso é importante. E como que significa para o senhor Dr. Paulo Monte formar médicos numa universidade pública? Como que você pensa hoje a formação dos nossos médicos em universidades públicas hoje? Eu não tenho contato com a universidade privada, sabe? É só a universidade pública. E a coisa funciona muito bem lá, quer dizer, a gente dá as aulas práticas e principalmente o que a gente tem mais contato é com os residentes. Quer dizer, a gente convive com os residentes continuamente, todo dia, fim de semana, plantão e cirurgias de urgência. E isso faz muito bem para mim. Eu gosto disso. E a gente transfere para os residentes. E a gente se sente muito bem com isso, que eu estou transferindo conhecimento para outras pessoas. Isso depois a gente recebe, por exemplo, ex-residentes nossos, formados já há 10, 15, 20 anos, depois encontra com a gente e fala, muito obrigado pelo que você fez lá, tal. Quer dizer, isso aí é uma coisa muito boa, sabe? É uma repercussão uma afetividade do que nós fizemos. E não é propriamente para ganhar dinheiro, porque o salário de professor lá é meio escasso, sabe? O senhor deixou São Paulo, que provavelmente os grandes mestres hoje tiveram uma independência financeira fantástica. Uhum. Porque pegaram São Paulo na década de 70, onde eram muito bem pagos, principalmente em hospitais privados, como Einstein, como Sírio-Libanês, e desenvolvimento de pesquisa, tudo isso. E trocou para uma universidade pública, em que os nossos salários são realmente, nós que fomos colegas de docência na UFTM, sabemos realmente o quanto é difícil hoje arrumar, estimular alguém para fazer a docência. Eu tive sorte porque teve um outro concurso para médico. E o médico ganhava. A gente. O médico ganhava bem melhor. Então eu fiquei com 2 vínculos, um como médico e outro como professor. E hoje continuo como professor, eu podia ter aposentado há 3, 4 anos, mas não quis, e aposentei como médico. Então eu continuo fazendo as mesmas coisas lá no Hospital Escola, sem problema e gostando. E eu também, mesma coisa, porque eu também tive a chance de fazer um concurso como médico, e felizmente o salário de médico é o dobro de professor hoje, pelo menos na nossa aposentadoria é o dobro daquilo que nós recebemos. Mas a docência tem um grande ímpeto na gente, que é amar a profissão e ensinar os outros. Mas você sabe que lá na urologia, lá no HC, não existe diferença entre os docentes e os médicos. Você lembra disso? Nós trabalhamos num jeito, mesmo estilo que vocês falam. Os médicos Docente e staff tem diferença. E os staff dão aula também. Exatamente. Quer dizer, continua, a atividade é igual. Mas isso foi o grande diferencial da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, a UFTM, em que não havia esse choque, né, de só porque eu sou docente, eu sou melhor, nada disso. Na nossa faculdade, eu chamo nada disso. Também eu trabalhei com mais de 40 anos, fui docente 40 e tantos anos, você lembra disso? E como que o Dr. Paulo Monte define a urologia para o público leigo? A urologia, basicamente, ela atua nas alterações que ocorrem no aparelho urinário, que inclui rins, ureteres, bexiga e uretra,
e também na parte sexual masculina, que são os testículos e o pênis. Então o urologista faz isso tudo, desde o rim até lá embaixo, incluindo a parte genital. Essa é que é a parte da urologia. E a urologia mexe com tudo nessa área. Malformação congênita, são as infecções, tuberculose, tumores, cálculos, são todas essas patologias que ocorrem no sistema urinário, são inerentes à urologia. Então o urologista faz isso tudo. Hoje em dia também existe uma subespecialização. Alguns urologistas, por exemplo, fazem mais uropediatria, outros fazem mais cálculo, outros fazem mais neoplasias, tumores. Mas, na prática, quando se forma em urologia, depois da residência, você está apto a fazer toda a urologia. Nós vamos voltar daqui a pouco falar sobre os tumores e nós vamos entender um problema que é muito sério, principalmente no homem. O envelhecimento da população tem impactado diretamente a urologia e de que forma? Nós vamos envelhecendo e nós vamos sentindo peso nas costas. É impressionante, porque, quer dizer, eu estou com 49 anos de formado. Então eu vi desde o começo até agora. No início, a pessoa com 60 anos era idosa. Era bem idosa. E a gente tomava todos os cuidados com o pessoal de 60 anos. Hoje, 60 anos é quase um adolescente. Quer dizer, o idoso hoje é 75, 80, 90. 80, 90 o idoso. Exatamente, quer dizer... E hoje essa geração acima de 60 anos, que continua trabalhando, exatamente. Eles chamam de noite. Eu vou lembrar aqui as iniciais dessa palavra, que é em inglês. É aquela pessoa que tem atividade, que faz atividade física, que tem ideais, que quer continuar trabalhando. Então, nós somos noite. Exatamente. Inclusive, por exemplo, só para te dar um exemplo, eu tive um paciente lá no consultório, de 93 anos, foi fazer uma consulta sozinho, e eu falei, qual é o problema? Ele falou, doutor, não estou conseguindo ter atividade sexual mais. Quer dizer, antigamente isso não existia com 93 anos. 93 anos, nem vivo ele não estava. Agora o sujeito chega com 93 e quer ter atividade sexual. Pacientes que passam de 100 anos a gente está vendo de vez em quando. Então a coisa mudou demais da conta. A perspectiva de vida das pessoas alongou muito, cresceu muito. E então tem uma faixa de idade muito grande que a gente tem que observar. Qual que é a causa dessa melhora dos idosos em relação à atividade sexual? O que foi o que estabeleceu exatamente essa melhora para o indivíduo que era considerado velho, idoso, e hoje está em atividade ainda sexual? Pois é, mas eu acho que isso que você falou antes é básico, quer dizer, o sujeito que está vivo, trabalhando, quer dizer, curtindo férias e vivendo a vida, ele se mantém. Isso aí mantém. Quando o sujeito para e fica sentado no sofá, isso faz um mal danado para a pessoa. Principalmente os que trabalharam a vida inteira, dá um síndrome de abstinência isso aí. O sujeito sente falta daquilo ali. E por isso que ninguém mais quer aposentar. Quer dizer, você aposenta, mas você continua trabalhando. Por quê? Porque isso faz parte da vida da gente. E isso mantém as pessoas vivas, com boa qualidade de vida e vai longe. E o negócio da impotência, por exemplo, que antigamente era uma coisa infernal, porque era definido. O sujeito está impotente, ponto final, acabou. Depois que apareceram as drogas orais, os vasodilatadores, a coisa mudou completamente. E, além disso, outras alternativas, etc. Então, o sujeito pode continuar tendo atividade sexual até o fim da vida. Isso é muito interessante para todos nós que vamos envelhecendo. Quais foram os avanços tecnológicos que mais transformaram a prática urológica nas últimas décadas, Dr. Paulo?
Basicamente, quer dizer, eu fui formado na época das cirurgias abertas. Quando você precisava tratar um cálculo, você operava o cálculo, abria a pessoa e tirava a pedra. Depois começaram a aparecer os aparelhos de endoscopia. Então, por exemplo, hoje ninguém mais opera cálculo abrindo as pessoas. Opera com endoscopia. Passa um cistoscópio, passa um ureteroscópio, passa um nefroscópio, tira as pedras, remove as pedras. Além disso, apareceu a laparoscopia e a robótica, em que você faz cirurgias abdominais sem abrir a pessoa, simplesmente com pequenos furos. Então, a nefrectomia hoje, tirar o rim, você faz por via laparoscópica ou robótica. Aqui em Uberaba agora parece que o hospital Unimed, o Hospital São Domingos, parece que comprou um robô que vai instalar o robô. Vai ser o primeiro em Uberaba. Mas a parte laparoscópica já é feita por muitos colegas há muito tempo já. Então, isso foi uma mudança drástica na urologia. Quer dizer, passou de cirurgias abertas para cirurgias endoscópicas, o que diminuiu muito a agressividade dos tratamentos. Hoje, para o leigo, principalmente, para nós médicos, a gente já tem a noção da função do robô. Você pode repetir o mesmo procedimento 200 vezes sem o robô vacilar. E nós não podemos repetir 200 vezes, às vezes a gente tem o vacilo, que é o tremor, a distração, tudo isso acontece. Nós somos seres pensantes, mas vulneráveis a exatamente isso. Qual é a diferença hoje de uma cirurgia neurológica com a robótica e sem a robótica? A robótica, primeiro, ela dá uma visibilidade muito melhor do que a cirurgia aberta. Sim. Segundo, ela dá uma precisão extremamente mais importante do que o simples olhar da pessoa. E os movimentos do robô, você consegue todos os movimentos, mais do que você conseguiria com a mão. Então isso daí faz uma diferença. Além do que, não é uma cirurgia invasiva. Quer dizer, a pessoa não sofre uma incisão. Então tudo isso contribuiu para a implantação da cirurgia robótica, que está cada vez mais frequente. Só que a cirurgia robótica precisa de investimento. São caros, fora da nossa realidade. E precisa de uma quantidade X de procedimentos por mês para poder pagar o uso do robô. Então, basicamente, esse é o principal impedimento para a disseminação rápida da cirurgia robótica. Achei aqui. NOTE é o New Older Living Trend. São as iniciais NOTE. Então é aquele indivíduo que tem um propósito, curiosidade, de vontade de evoluir, de continuar trabalhando, estudando, aprendendo novas tecnologias. Esse é o velho que antigamente a gente chamava de idoso. Né? Pois é. Isso muda muito a qualidade de vida da pessoa, né? Doutor Paulo, o que ainda é pouco compreendido pela população sobre saúde urológica? Como é grande o tabu da impotência sexual, uso de hormônio e envelhecimento biológico, o famoso toque retal que o ser humano tem vergonha, não vai no urologista, deixa passar, quando ele vai recorrer ao exame que o urologista faz, muitas vezes ele já pode ter um câncer avançado e já com metástase, e a vida encurta desse indivíduo. O que são esses tabus? Depois dos 60 anos, depois dos 50 anos... Em que idade o indivíduo deve fazer o toque retal? De procurar um urologista? O jovem. Se ele tem na família um caso de câncer de próstata, é com 45 anos. Se ele não tem, é com 50 anos. E a questão é o seguinte: você precisa fazer um diagnóstico precoce do câncer de próstata, como você falou. E depois dos 50 anos, de cada 6 homens, um vai ter câncer de próstata. E o câncer de próstata, em fase inicial, ele é completamente assintomático. A pessoa não sente nada.
Então, para se fazer o diagnóstico, precisa-se fazer uma avaliação anual da pessoa. Essa avaliação anual inclui... Anual e anal, que a gente fala. Essa avaliação anual inclui o exame de toque retal, onde se vai palpar a próstata macia, assim... O que Deixa eu acabar de explicar isso aqui. Isso, de A informação. próstata macia, desse jeito aqui, é benigna. A próstata com essa sensibilidade aqui é suspeita de maligno. Então o toque é muito importante, por quê? Porque o PSA é muito importante também. Entretanto, quanto mais agressivo o tumor, menos ele altera o PSA. Então os tumores mais agressivos são diagnosticados principalmente pelo toque. Então você tem que juntar o toque mais o PSA anualmente, depois dos 45 ou 50 anos. E antigamente, isso era um terror. Os homens não iam. Mas depois, com a evolução e com o conhecimento das pessoas que viram fulano morrer de câncer de próstata, o outro morreu de câncer de próstata. Então isso aí começou a criar um sentimento na população de pertencimento, quer dizer, o sujeito começa a querer ir lá. E outra coisa muito importante são as esposas, as mulheres. Alguns pacientes, por exemplo, chega o casal, lá no consultório, senta o casal, e eu pergunto, pois não, qual é o problema? A esposa vira e fala assim, ele veio fazer o exame de próstata. Então, ela está levando ele. E às vezes o sujeito resiste um pouco, mas ele acaba indo. E depois que vai, não tem maior problema. Quer dizer, o toque retal é agradável? Não, não é agradável, mas não faz mal nenhum. Quer dizer, o toque retal dura 5 segundos, 10 segundos, mais nada. E é muito importante. E o sujeito sai de lá sabendo que ele não tem câncer de próstata. Então tira aquele troço da cabeça do sujeito. Então hoje em dia há uma aderência enorme da população a essa avaliação anual. O câncer de bexiga ainda é pouco falado. E recentemente nós perdemos um grande professor em São Paulo, formado aqui na nossa universidade, com câncer de bexiga, urologista e câncer de bexiga. Uhum. Qual é a real dimensão desse problema? E o câncer renal, seu tratamento e considerações sobre a cura do câncer renal? Bom, vamos falar do de bexiga primeiro. O câncer de bexiga, ele tem uma conexão estrita com o tabagismo, com o cigarro. 80% dos tumores de bexiga tem relação com o cigarro. O sujeito que não fuma é muito raro ter câncer de bexiga. Os que fumam têm uma chance grande de ter câncer de bexiga. E o câncer de bexiga, o sintoma principal do câncer de bexiga é urinar sangue. O sujeito urina sangue sem sentir nada, não dói, nem no ar, e vai procurar. Quando a gente faz os exames, o ultrassom, a tomografia, aparece uma verruga dentro da bexiga. É um tumorzinho na bexiga. Esse tumor pode sangrar. E esse tumor a gente tem que tratar ele. E não existe um só tumor de bexiga. Existem tumores de bexiga de baixa agressividade, de média agressividade e muito agressivos. Então são tumores diferentes. E as idades são diferentes desses tumores? Depois dos 50 anos. Depois dos 50 anos. E quanto mais fumante, mais precoce vem. E a gente faz o diagnóstico. Tá aí alerta para os fumantes. E o tipo de estadiamento, do tumor, você tem os tumores superficiais, que são as verrugas que são só na mucosa de dentro da bexiga, e tem os invasivos, que invadem profundamente, chegam na musculatura. Esses são os graves. Então, quando você tem um tumor superficial, você pode tratar passando um aparelho pela bexiga e raspando esse tumor. Só isso. Quando ele está invadindo a musculatura, aí a gente tem que tirar a bexiga, que é uma situação difícil, porque a bexiga é uma coisa extremamente importante. Quando você tira a bexiga, você fica com os 2 ureteres na mão, que são os canais que trazem urina dos rins, e precisa arranjar um jeito de resolver aquilo ali. Então tem 3 soluções para isso. Tem um que chama neobexiga ortotópica. Eu pego um pedaço grande de intestino, isolo esse pedaço, abro ele e construo uma nova bexiga.
implanto os ureteres, né, os 2 ureteres nessa bexiga e implanto essa neobexiga na uretra, que ficou lá depois que tirou a bexiga. Chama neobexiga ortotópica. Tem um outro procedimento em que a gente faz a mesma coisa, mas não conecta com a uretra. Eu trago através de um tubinho, é o apêndice secal, eu pego esse apêndice, implanto nessa nova bexiga e ponho na pele. Com isso, a pessoa precisa fazer um cateterismo, ela precisa passar uma sondinha pelo apêndice. O indivíduo aprende a fazer isso. Aprende. Ele tem que fazer isso de 4 em 4 horas, para esvaziar a bexiga. E o terceiro jeito de evoluir quando você tira a bexiga é fazer a chamada cirurgia de Bricker. Eu pego um pedacinho de intestino, isolo esse pedacinho, fecho uma ponta, a outra ponta eu ponho na pele e implanto os 2 ureteres ali. Então ele tem que usar uma bolsa, porque não é continente. É diferente quando põe o apêndice, porque aí é continente. No contexto que surgiu essas explicações, como que surgiu a técnica que o senhor desenvolveu, que é uma técnica consagrada e tem seu nome, técnica de Monte? Isso aí é o seguinte, eu estava, quando nós começamos a fazer a cistectomia, tirar a bexiga, eu estava fazendo o que a gente chama de reservatório continente. Então criava uma nova bexiga a partir de um pedaço de intestino isolado e punha um apêndice nessa bexiga e trazia para a pele. Qual era o problema? Isso é feito em adultos. E mais ou menos 30%, 40% dos adultos não tem apêndice disponível. Ou já tiraram ou não tem um apêndice hipotrófico. Exatamente. Então, esses pacientes não tinham alternativa. E aí eu comecei a pensar como que podia resolver isso. Aí me veio a ideia de criar um tubo a partir do intestino para substituir o apêndice. Aí nós criamos esse tubo, eu fiz um trabalho com cães. Foram 10 cães que nós operamos lá no Hospital Escola, sendo que foi tubo simples em 5 cães e tubo duplo em 5 cães. E eu pude publicar esse trabalho na revista Urology, lá nos Estados Unidos. E teve muita repercussão. E hoje é uma técnica consagrada que leva a seu nome. Então, nós não dependemos especificamente do apêndice mais. Quando tiver o apêndice, posso usar o apêndice. Quando não tiver o apêndice, eu uso isso daí. Entendeu? Então, resolveu muito bem essa questão. E quantos pacientes, mais ou menos, o senhor já fez essa técnica sua? Não fiz muitos, não. Porque a gente não tem muita demanda, sabe? A incidência de câncer de bexiga que a gente vê não é frequente demais. E quando você tem o câncer de bexiga, você tem que não fazer a mesma técnica para todo mundo. Então, quando você tem pacientes muito idosos, com receita de bolo, comorbidade e tal, é melhor fazer o Bricker. Botar a bolsinha na barriga, porque não precisa cateterismo intermitente, não precisa fazer força para urinar. Então, o Bricker funciona muito bem. Agora, quando existem alguns pacientes mais jovens que têm essa capacidade, aí a gente propõe que é uma das alternativas que se pode oferecer. Com certeza, a revista Urology deve ter citações biográficas no seu nome. Você deve ter muitas citações e muita gente que já deve ter feito outros trabalhos. Provavelmente a sua técnica é citada. Sim. Quais foram os principais desafios científicos e práticos até a consolidação dessa técnica sua? O primeiro desafio foi fazer o trabalho nos cães, né? Que eu não sei se hoje poderia ser feito, porque hoje não estou sabendo se é possível. A Comissão de Ética ainda permite você trabalhar em animais. Ainda permite? Permite. Pelo menos eu me lembro lá o primeiro foi isso. USP, em Ribeirão, onde eu fiz o meu mestrado e doutorado, lá também podia fazer em animais. Então, mas é extremamente difícil. Uhum. Eu lembro que o Zé Wagner fez o saudoso Zé Wagner fez um trabalho em ovelhas. O que ele fazia? Ele enfiava uma ovelha aqui, pegava aqui, liberava, punha no porta-mala do Fusca e levava lá para Ribeirão Preto para poder fazer o trabalho. Olha a loucura, né? Ele anestesiava as ovelhas aqui até levar até Ribeirão Preto.
Que isso. Muita loucura que nós já fizemos na vida através da nossa vontade de fazer pesquisa, né? Então, nós fizemos os trabalhos e a publicação é que fez a diferença. Quer dizer, o primeiro, você publicar numa revista como a Urology não é brincadeira. E depois que eles aceitaram o trabalho... Aliás, publicar em revista internacional é difícil. Latino-americano é muito... Então, mal visto, né? Depois que foi fraudulento, né? Gosta de publicar coisas... E nós pegamos esse estigma, né? Infelizmente é. E depois que saiu na revista, e todo mundo começou a usar porque estava precisando disso. Quer dizer, a coisa foi uma necessidade que foi suprida. E com isso o negócio pegou. Eu não fiz nenhuma propaganda, não fiz nada demais. A coisa andou sozinha. Então a diferença dessa técnica sua é exatamente em relação ao apêndice. É a mesma coisa, eles fazem a mesma coisa, mas sem o apêndice. E que impacto ela trouxe em termos de sobrevida e qualidade de vida nesses pacientes que fizeram esse tipo de cirurgia? É o mesmo impacto que o apêndice causa. Quer dizer, em termos de sobrevida não muda nada. A sobrevida tem a ver com o estágio em que se tirou o tumor de bexiga. Quando se retira esse tumor da bexiga, ou se faz a retirada em bloco de toda, com margem de segurança, a bexiga, existe recidiva desse tumor? Pode existir, porque pode ter tido uma micrometástase. Quer dizer, você faz o estadiamento para ver se teve metástase ou não. Sim. Mesmo o estadiamento dando negativo, pode aparecer metástase mais tarde. Foi uma micrometástase que não foi detectada na época. Isso acontece com os tumores renais também? Com todos os tumores. Com todos os tumores. Agora, o tumor de bexiga é mais agressivo que o tumor renal. O tumor renal tem melhor resultado. E o tumor renal é uma bolinha que aparece. Antigamente, o sujeito fazia o diagnóstico por sintomas do tumor renal. Urinar sangue, dor na barriga. É porque na época não se fazia exame de rotina de imagem. Sim. Hoje, com o ultrassom, que todo mundo faz uma certa frequência, os tumores renais são diagnosticados pequenos agora. Então, dificilmente a gente pega um tumor grande no rim. E quando você pega um tumor pequeno, você tem duas possibilidades. Você pode fazer vigilância ativa, você pode vigiar o tumor, se ele for até 3 centímetros. Se ele não crescer, você pode ficar com ele vigiando. E se ele crescer, aí você opera. E quando ele tem mais que 3 centímetros, vai para a cirurgia. Essa cirurgia pode ser cirurgia radical ou uma cirurgia parcial. Eu posso, por exemplo, tirar metade do rim, fazer uma nefrectomia parcial, só pegando aquela parte que tem o tumor. Mas quando ele é muito grande, aí tem que tirar o rim inteiro. Aí não tem alternativa. Basicamente é isso. Doutor Paulo, como que o senhor vê o papel da pesquisa clínica dentro do ambiente universitário? É uma coisa que faz parte do ambiente universitário. Quer dizer, aquilo ali induz a pessoa, porque todo mundo está fazendo aquilo ali também. Todo mundo tenta fazer pesquisa, alguma coisa nova, procurando alternativas. Isso faz parte do ambiente universitário. Agora nós vamos falar alguma coisa, talvez é uma das mais importantes na sua carreira profissional, que foi a organização do transplante renal no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Como que funciona o programa de transplante renal no Hospital de Clínicas? Transplante renal... Quando foi criado esse... Eu não sei te dizer exatamente quando foi criado. Faz tempo que foi criado isso aí. Né? Ainda na época do Dr. Renato Cunha Oliveira. Isso. Exatamente. Ele que promoveu o início da feitura de transplantes renais de Uberaba, foi ele. Foi meu professor na época... E infelizmente morreu cedo. Depois veio o Dr. Jesus, que seguiu o negócio, e a coisa foi andando. Agora, hoje, quais os profissionais que estão ligados diretamente na UFTM com transplante renal? Além
o senhor está lá ainda como docente na UFTM. Pois é, tem o transplante inclui 2 grupos, o grupo de nefrologia e o grupo de urologia. O grupo de nefrologia é o que faz toda a programação do transplante. Ele define quem vai ser o receptor do transplante, porque eles acompanham as pessoas com insuficiência renal, e eles definem também quem vai ser o doador, porque pode ser o doador vivo e pode ser um doador cadáver. O doador vivo é parente, estão vários exames que são feitos, quem faz isso aí são os nefrologistas. Depois que eles concluem, eles passam para o urologista. Olha, esse paciente vai doar o rim, aquele vai receber. Aí nós fazemos as 2 cirurgias ao mesmo tempo. Uma turma entra para tirar o rim, a outra turma entra para colocar o rim. Essa é a urologia. Agora, quando é transplante de cadáver, quer dizer, normalmente também é o nefrologista que fica em cima do negócio. E para você fazer o transplante de cadáver, de doador cadáver, precisa ter autorização da família. Isso é um aspecto difícil, não é fácil. Nós evoluímos muito nessa área de transplante. Primeiro, as famílias já estão mais conscientizadas em relação à doação de órgãos. Sim. Recentemente, a inauguração do heliponto em cima do Hospital de Clínicas da UFTM, que eu acho que foi um grande avanço para o próprio hospital. Aquele transplante que a peça é levada rapidamente de um lugar para outro, ou receptado aqui, numerado e levado para fora. Eu acho que isso... Eu até tinha entrevistado o Dr. Ilídio, que é um dos responsáveis pela parte... Ele é o principal responsável pela parte nefrológica. De captação de órgãos, né? Isso. Eu acho que isso tem um papel extraordinário para a nossa universidade. E o que mais emociona o senhor ao participar de um transplante de rim? A coisa mais importante é a gente acompanhar o pós-operatório e ver o paciente urinar. Quer dizer, eu chego lá no dia seguinte, como é que foi o negócio aí? Ah, ele urinou 2 litros, nossa, que beleza, ou seja, o transplante está funcionando. E a melhora da função não é imediata não, mas quando o sujeito está urinando, significa que o transplante está funcionando. Agora, para funcionar, para baixar a creatinina, baixar potássio, etc., demora 15, 20 dias. E aí a coisa embala e vai embora. E no pós-operatório, depois que a gente encerra o pós-operatório, cicatrizou, etc., volta para o nefrologista. E aí ele tem que manipular os medicamentos que são imunossupressores, etc., para evitar rejeição. E às vezes, mais para frente, há uma rejeição violenta, a nefro entra em comunicação com a gente, precisa tirar o rim, porque ele não está funcionando, porque teve uma rejeição muito forte. Aí a gente entra e tira o rim que foi colocado. Então, não é muito simples o negócio, é complexo e depende de muitas variáveis para funcionar. E quais são os maiores entraves para ampliar o número de transplantes no Brasil? O que ainda faz a gente dar 5 passos para frente e 10 para trás? Eu acho que, por exemplo, o ponto básico do transplante com doador cadáver é a permissão da família se pegar o órgão do cadáver. Isso não é uma coisa simples, porque uma família está sofrendo, porque está perdendo um membro da família, tal coisa. Então, você chegar para eles... A dor que muitas vezes, a dor da perda. Pois é. A família muitas vezes não aceita. Pois é, você chegar para uma família que está sofrida, muito sofrida, que vai perder o paciente, você pode me dar um pedaço dele? É um negócio que não é brincadeira fazer isso aí. Quer dizer, é muito frequente a família negar, se bem que isso está mudando. Nós enfrentamos ainda barreiras culturais ainda para transplante, de cultura. Como a região, por exemplo, na região sudeste, onde tem um maior acesso a grandes hospitais públicos. Funciona melhor, claro. Melhor. Lá para o Nordeste, lá para o Sul. Cada vez menos, né? Cada vez menos. Cada vez menos. Quer dizer, o Sudeste e o Sul são os principais em termos de frequência de transplante aqui no Brasil. Aonde se faz mais transplante de rim no Brasil? Tem o Hospital do Rim lá em São Paulo, que mexe quase que só com isso, né? O HC também demais, muito.
a Escola Paulista, quer dizer, os grandes hospitais universitários fazem isso com frequência. Qual que é a mensagem que o Dr. Paulo Ricardo Monte poderia deixar para as famílias que se verem diante dessa decisão, se vai doar ou não vai doar? O que é importante a família ter essa consciência para poder fazer a doação de órgãos? A primeira coisa é se informar a família que realmente aquele paciente não tem volta mais. Quer dizer, ele tem a parte cerebral dele está zerada. Então não tem volta mais. E outra coisa, quer dizer, existe uma possibilidade de um pedaço daquele paciente continuar vivo. Então eu posso tirar os rins desse paciente e esses rins vão continuar funcionando, mesmo ele tendo morrido. Então isso tudo ajuda a família, mas é muito importante a abordagem que o clínico faz na família para enfrentar essa condição, que é uma condição inóspita, pesada, difícil, mas que cada vez tem funcionado melhor. E como que o transplante transforma a vida de um paciente renal crônico? Pois é, o paciente renal crônico, inicialmente, ele faz... grande sofrimento. Ele faz a hemodiálise. É uma hemodiálise 3 vezes por semana, durante 4 horas cada vez. Então tem que picar a fístula arteriovenosa dele e fica 4 horas ali lavando o sangue. Passando no aparelho e lavando o sangue, tirando as porcarias do sangue e depois volta. Isso continuamente. Quando faz o transplante, acaba isso. Simplesmente acaba. O paciente passa a ter autonomia. Ele passa a não precisar ir 3 vezes por semana lá para ficar 4 horas lá sofrendo naquele negócio lá. Então a mudança de qualidade de vida é dramática depois que faz o transplante. O senhor tem alguma história marcante e profundamente importante na sua carreira nessa área que te marcou? De um paciente que fez transplante e está vivo até hoje? Eu não lembro direitinho dessas coisas, porque são muitos pacientes que a gente vai vendo, e eu não consigo lembrar especificamente de um caso, sabe? Mas os casos são todos que dão muita satisfação para a gente. Quer dizer, fez, funcionou, está indo bem e tal, acabou. E aí a gente perde o contato, porque é o nefrologista que segue. E a gente vai continuando. O paciente renal crônico, qual é a idade limite para ele poder fazer transplante? Ou não existe idade limite? Eu não sei te dizer isso aí, porque o nefrologista é que define. E eu sei que essa idade tem aumentado. Eles têm, antigamente era um limite mais precoce, e agora a coisa está aumentando. Mas eu não sei te dizer precisamente. Por causa da sobrevida dos nossos seres humanos, estão vivendo aí até 60, 70 anos, já estavam despedindo. Hoje nós estamos vendo gente aí 90, 95, 100 anos de idade com muita facilidade. O que mudou o perfil do estudante de medicina ao longo dos anos? Da sua época de formado, na década de 76 até 2026, o que mudou o perfil? Eu não sei te dizer especificamente, porque a gente dá as aulas, não muda nada. Quer dizer, eu faço as aulas, os pacientes, os alunos veem as aulas, anotam, tal, gravam, etc. O residente e o aluno. Agora, a convivência maior, é claro, tem com os residentes. Não, e o residente é um sujeito... O aluno, você vai dar uma aula, 2 aulas, claro, exatamente, não tem contato com ele estrito, mas o residente sim. E o residente tem muita vontade, porque ele prestou concurso para fazer aquilo ali. E ele quer fazer aquilo ali para ele ser competente na área em que ele está trabalhando. Então, o residente tem... É impressionante. Quantos residentes vocês têm hoje no serviço de urologia da UFTM? Normalmente são 6. 6. Mas nós temos só 5. Porque teve um ano lá que não saiu. Então tem 5. Agora vai abrir mais outro concurso. Como que o senhor considera inegociável os valores na formação médica? Na escola, quer dizer, a gente tenta passar para os alunos e para os residentes que você, quando você trata um paciente,
você está tratando uma pessoa, um ser humano. E normalmente é um ser humano sofrido. Então você precisa ter uma consistência emocional para você aceitar aquele tipo de sofrimento e você ajudar ele a suportar aquilo ali. E uma das coisas melhores é quando você, através da sua atitude, você consegue melhorar a vida daquele paciente que está sofrendo, entendeu? Então, basicamente é isso aí, quer dizer, e a gente tenta ensinar isso para os alunos, para os residentes, e os residentes, como eles têm convívio diário com os pacientes, eles vão percebendo isso, quer dizer, você tem que ter paciência, você não pode perder a paciência, você não pode dar bronca, você tem que entender que você é a pessoa para moderar os sintomas daquele paciente. E com isso você não pode exagerar em atitudes suas. Você tem que ser moderado. Doutor Paulo, hoje, com a tecnologia que nós estamos hoje trabalhando com inteligência artificial, robótica, como é equilibrar hoje tecnologia, ciência e humanidade na prática clínica? Como a gente pode misturar para fazer um bolo de verdade com todos esses ingredientes? Precisa, né? Agora, eu não sei como, porque, por exemplo, eu não faço cirurgia robótica. Sim. Eu não entrei nessa área aí, nem vou entrar, porque eu já estou meio idoso para poder aprender a fazer isso aí. Quer dizer, para você aprender a fazer uma cirurgia robótica, bem definida, você precisa operar pelo menos 60 casos. Então, isso é impossível na minha idade, pode ser os mais jovens. E a tendência que a gente ouve é que quanto mais instrumental se usar em cirurgia, tipo robótica, laparoscópica, menos afetividade é envolvida na conduta com o paciente. E a gente sugere isso daí, quer dizer, não perca a parte afetiva com o paciente. Mesmo você fazendo robótica, você fazendo laparoscópica, etc., tem que manter essa relação afetiva que você tem com o paciente para não perder isso aí, entendeu? Nós estamos formando mais médicos tecnológicos ou mais médicos humanos? Eu não sei te responder isso, não. É muito difícil. A intenção que a gente tem é ensinar um humanismo para eles, para que eles tenham uma vida. Nós somos de uma geração que nós aprendemos isso, não? Aprendemos, e a gente tenta passar para os outros. E o que ainda precisa evoluir no ensino médico brasileiro? O senhor acha que está faltando de uma injeção, porque a quantidade de faculdades de medicina que nós temos hoje é uma coisa até assustadora hoje. A gente vê críticas da quantidade de médicos sendo formados por ano, por semestre no Brasil, que é assustador. Inclusive teve aquele ENAD agora que 40% dos pacientes, dos estudantes em escola privada, não passaram pelo ENAD, tiveram nota 1 e 2. Então, é um negócio sério isso aí, né? Não é brincadeira. E é uma consequência para a medicina. Quer dizer, essas pessoas não estão aprendendo direito nessas escolas. Então, a questão é que tem escola demais para a população brasileira, né? Parece que nós temos o mesmo tanto que a Índia. E a Índia tem população 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. 10 vezes mais quase de população do cara. Eu acho que exageraram a abertura de faculdade de medicina e com esse exagero caiu um pouco a qualidade. Com a queda da qualidade, cai a qualidade do médico formado. E quais são as habilidades que serão indispensáveis para os médicos das próximas décadas? Eu acho que o básico da história é o sujeito estudar. Ele tem que estudar e tem que saber relacionar com as pessoas. Nós temos sempre ouvido de todos que participaram do nosso podcast aqui, sempre estudar, estudar, estudar. O sujeito tem que estudar, quer dizer, basicamente ele tem que ter a estrutura sólida do ensino. Ele tem que saber o que ele está fazendo. E a segunda parte é ele ter um relacionamento bom com os pacientes. Basicamente é isso, ele tem que saber as coisas e saber lidar com o paciente. Não vejo outra. Doutor Paulo, como que o senhor enxerga o futuro da urologia? O futuro está se desenvolvendo, quer dizer, basicamente com essa mudança que está acontecendo,
através do robô, isso aí está mudando a urologia, do que era antes para o que era agora, o que vai ser agora. É uma mudança bem radical isso daí. E está cada vez mais, quer dizer, com mais algum tempo não vai ter mais cirurgia aberta, não vai ter, nem as laparoscópicas vão existir, porque vai ter robô para todo lado. Basicamente, eu acho que é isso aí. E a tendência é do custo operacional da robótica, né, cara? Como os carros, antigamente, a explosão, e hoje os carros elétricos estão entrando no mercado com um custo mais baixo. Mas quanto mais o robô tiver, menor vai ser o preço. Sem dúvida. Porque a demanda ficando grande, a produção vai ser maior, então o preço tende a cair, né? O que a medicina... Vamos falar agora de algumas reflexões pessoais. O que a medicina lhe ensinou sobre a vida? Primeiro, que a vida tem limite. Esse é o básico, né? E a gente sabe que nos pacientes e em nós mesmos nós temos limite. Nós não somos perenes, permanentes, etc. Então, isso traz uma certa... O senhor já pensou em desistir da sua carreira de médico alguma vez? Nunca. Eu poderia ter desistido agora, poderia ter aposentado e parado, mas não vou parar. Eu vou continuar enquanto eu tiver condição de fazer. Nós estamos na classificação de NOTE. Nós não vamos parar. Como que o senhor lida emocionalmente com perdas e limitações terapêuticas? Bom, são frustrações inerentes à profissão. Quer dizer, quando eu trato alguém, não é garantido que eu vou ter resultado bom. Quando eu opero alguém, não é garantido. Tem uma porcentagem grande de bom sucesso, mas tem uma porcentagem sempre presente de falhas no que você fez. Essas falhas te deixam muito triste, quer dizer, elas machucam a gente, porque machucam o paciente e machucam a gente. Isso é assim mesmo. E o que ainda motiva o Dr. Paulo Monte continuar ensinando e operando? Porque isso me faz muito bem. Eu me sinto muito bem com isso, trabalhando e ensinando. Quer dizer, você ensinar as pessoas é uma transmissão do que você conhece para elas. Isso te faz se sentir útil na vida. Isso é uma coisa muito importante, a pessoa se sentir útil. Quer dizer, quando você não vale mais nada, não serve para mais nada, a sua cabeça vai para o inferno. E qual que é a realização profissional que te traz mais orgulho? São essas coisas. Quer dizer, tratar os pacientes, ter resultados bons, isso é o que é o motor diário para a gente, que é médico. O jovem está aí sempre esperando um conselho de alguém experiente como o senhor, uma carreira brilhante, médico referência na nossa região, um dos médicos extremamente considerados de grandes nomes da medicina brasileira. Que conselho o senhor daria a um jovem que hoje sonha em ser médico? Basicamente, é estudar. Ele tem que estudar para valer mesmo, e ele tem que ter estabilidade emocional para conviver com os problemas que ele vai enfrentar vindo dos doentes. Basicamente são essas duas coisas. Eu me lembro, o Zé Wagner falava muito, se você não abrir o pai dos burros, não adianta. Não, claro. Se você não abrir o livro e não estudar... A base é essa. Tem um trabalho que eu vi, eu acho que é extremamente importante. Se você fica 5 anos sem fazer um curso de atualização, você perde 25% da sua capacidade profissional. Ixi. Quando você fica 10 anos, você perde 50% da sua capacidade. Você imagina, 10 anos sem fazer um curso, sem abrir o pai dos burros. Então, isso é muito importante para a gente. Sem dúvida. Então, aqui o senhor falou, estudar. É porque o conhecimento não é estável. Quer dizer, o que eu conheço hoje não significa que amanhã vai ser a mesma coisa. Isso é mudança cada vez maior. As coisas vão mudando, e você tem que acompanhar aquilo ali. Infelizmente, nós estamos chegando aos finalmente do nosso Falando Grego, e nós estamos entrevistando o Dr. Paulo Monte, a referência urológica de urologia em Uberaba, Triângulo Mineiro, Minas Gerais, no Brasil, e com a sua publicação conhecida no mundo todo.
eu tenho um amigo que me mostrou um livro em alemão e que tem a citação do seu nome, da técnica de Monte. E eu fiquei orgulhoso disso. Ele me mostrou isso há muitos anos atrás. Tá certo. Que legado o senhor gostaria de deixar como médico e professor? São as coisas que eu fiz até hoje, quer dizer, atender os pacientes bem, tratá-los bem, ensinar os alunos, ensinar os residentes. Isso tudo faz um bem para a gente. Faz um bem para eles e faz um bem para quem fez isso também. Basicamente é isso. Dr. Paulo Monte, eu vou deixar o senhor para falar a sua mensagem final, que o senhor deixaria aos ouvintes e espectadores do Falando Grego sobre saúde, vida e propósito e como envelhecer trabalhando naquilo que gostamos. Basicamente, eu acho que todo mundo que faz algum trabalho, que gosta, etc., ele deve permanecer fazendo esse trabalho enquanto ele for física e psicologicamente capaz de fazer. Isso faz muito bem para a gente. E isso aí a gente adquire ao longo da vida. Você estudou, conviveu com pacientes, conviveu com os estudantes, conviveu com residentes. Isso tudo leva a gente a uma situação em que nos faz muito benefício isso aí. Então, o que a gente quer, o que eu quero, basicamente para mim, é isso, é continuar fazendo isso enquanto eu tiver capacidade para fazer. Chegamos ao fim de mais um episódio do Falando Grego. E hoje tivemos o privilégio de ouvir alguém que representa uma rara fidelidade no que há de mais nobre na medicina: ciência, dedicação, humanidade e o propósito da vida. Dr. Paulo Monte nos mostrou que por trás de cada técnica inovadora, de cada transplante realizado e de cada aula ministrada, existe uma vida inteira dedicada a cuidar de outras vidas. Sua trajetória lembra que a medicina não é apenas uma profissão, mas um compromisso permanente com o outro e com o conhecimento e com o futuro. Fica aqui o nosso agradecimento profundo por compartilhar sua história. Muito obrigado. Sua visão, a sua experiência conosco. E a você que nos acompanhou até aqui, o nosso muito obrigado pela audiência, principalmente pela confiança. Este foi o Falando Grego e eu, Constantino Jorge Calapodopoulos, agradeço mais uma vez pelo carinho de todos que nos assistem. Aperte aquele botãozinho, participe do nosso Falando Grego. Iassas e Kalisperassas, em grego. Os médicos mais notáveis são aqueles, os que sabem incluir fé e esperança na receita dos seus pacientes. Dr. Paulo, muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Até o próximo episódio de Falando Grego. Obrigado e até lá.